Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira da sexta semana da Páscoa e nós estamos no dia 10 de maio. Hoje, pela primeira vez, no capítulo 15 do Evangelho de João, aparece o tema da promessa do Espírito Santo. Acompanhemos o texto, que é de João 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos na sexta semana da Páscoa. No próximo domingo celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor. E no dia 23 de maio celebraremos a solenidade de Pentecostes. Liturgicamente, celebramos a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre os apóstolos, Maria e outras mulheres reunidos em oração no cenáculo. Pentecostes, a celebração de Pentecostes é a celebração litúrgica, mas o Espírito Santo já veio e vem todos os dias e está conosco pelo batismo. Nós somos criaturas novas pelo poder do Espírito. Mas, na liturgia da palavra desta Páscoa, é a primeira vez que aparece o tema do Paráclito. A palavra grega parakletos significa alguém que é chamado para estar junto de outra pessoa. Por isso que muitas vezes é traduzido por advogado ou defensor. É essa a tarefa do advogado: estar ao lado do seu cliente, na sua defesa. O Espírito Santo é Parácletos, é aquele que está junto de nós, junto da igreja, ao lado de cada cristão, defendendo, amparando, testemunhando. E Jesus primeiro o chama de Paráclito, defensor, confortador. Ele é o advogado, é aquele que consola, o consolador, é aquele que defende. Essa é a primeira grande função do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo provém da parte do Pai. Portanto, provém do Pai e do Filho. O Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Jesus, que anima os cristãos, anima a igreja para continuar a sua mesma missão. Terceiro, Jesus o chama de Espírito da Verdade. Essa temática da verdade, da memória, Jesus ainda vai desenvolver, porque é o Espírito Santo que recorda tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus ensinou, faz memória daquilo que Jesus ensinou para nós.
Quarto, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. E nós também, na força do Espírito, damos testemunho de Jesus Cristo. Então, essa primeira parte, o final do capítulo 15, é sobre o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está ao lado da igreja para defendê-la, para defender os cristãos nas horas mais difíceis, aquele que dá testemunho de Jesus Cristo. E por que o Espírito Santo precisa dar testemunho? Jesus disse: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E por que a nossa fé poderia ser abalada? Por causa das perseguições. Versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. O Evangelho de João viveu o grande conflito com a sinagoga. E certamente isso também encontramos no capítulo 9, depois ali da cura do cego de nascença, a perseguição dos fariseus, a perseguição do judaísmo, e ali se diz claramente que acontece o processo de bifurcação de caminhos, como diz James Dunn. Cristianismo e judaísmo gradativamente vão se distanciando. Acontece um processo de bifurcação de caminhos. Acontece um racha, acontece um conflito e, de fato, a sinagoga expulsa aqueles que são seguidores de Jesus. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará está prestando um culto agradável a Deus. Agirão assim por ignorância. Então, está se estabelecendo o grande conflito com o judaísmo. Não sabemos ao certo quando aconteceu esse racha definitivo. Os estudiosos dizem que depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, o judaísmo se reorganiza, praticamente somente a corrente do farisaísmo se segura e predomina. Aconteceu uma assembleia na cidade de Jâmnia, e aí começa aquilo que chamam de judaísmo formativo. É o grande processo de reorganização do judaísmo. E é nesse processo de busca da identidade que o judaísmo expulsa aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Esse conflito se torna absolutamente grave, a ponto de haver um racha pleno e definitivo entre os que são seguidores de Jesus Cristo e os que são seguidores do judaísmo. É um momento doloroso, tanto porque existe um laço afetivo. Os apóstolos de Jesus eram judeus. Eles iam ao templo, oravam no templo. Pedro e João sobem ao templo logo depois da ressurreição, curam aquele paralítico na porta do templo, vão o tempo todo, oram, vão ao templo, participam da vida completa do povo judeu. Gradativamente as coisas vão azedando até que acontece definitivamente a bifurcação de caminhos. Mas os judeus são nossos irmãos mais velhos. Temos muito a aprender com eles. Para nós, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento é absolutamente santa palavra de Deus. E nós nascemos dessa tradição bonita judaico-cristã. Mas é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do testemunho, o Espírito Santo defensor, paráclito e consolador, que anima a igreja para continuar dando testemunho de Jesus no mundo. Animados pela presença do Espírito, que a partir de agora, gradativamente, a palavra de Jesus sobre o defensor, sobre o Espírito Santo, será cada vez mais forte. Palavra de vida, palavra de testemunho, palavra de verdade, palavra de memória. O Espírito Santo anima a igreja para que a igreja no mundo seja testemunha viva de Jesus e da obra do reino. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima,
Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.